Você acha que essa questão de jogar bem e mal, uma coisa que a gente persiste até hoje nisso, dessa constância do cenário do League of Legends, aí saindo de Fúria, saindo de você, olhando mais pro cenário, é muito difícil a gente olhar para nossa tabela de ter 10, 8 times antigamente, aonde a maioria vai ser competitivo. Normalmente você tem alguns times que concentram os melhores jogadores e, consequentemente, também concentram informação, e muitos outros times que estão bem atrás ainda no conceito de jogo. Sim, com certeza. Você acha que esse conceito ele demora de se expandir? Por quê? A galera não vai atrás, ou quem tá com esse conceito preserva ele e não deixa passar pro resto? Por que tem tanta disparidade dentro do mesmo cenário, na sua opinião? Nossa, é difícil. Eu acho que é mais pelo fato de não ter alguém pra ensinar, sabe? De, tipo, organizar e passar esses conceitos pros jogadores novos. Porque era o que eu sentia na minha época, sabe? Quando eu jogava, eu não tinha uma pessoa ali pra me ensinar os conceitos que eu tinha que fazer. Tipo, não, porque você não pode fazer a play nesse momento, porque é ruim, você vai perder tempo aqui. Então acho que era mais isso, de você não ter alguém pra passar esse conhecimento pra você. E jogador moleque, mano, ele vai ver ali uma jogada, ele vai ir, ele não tá nem pensando no que vai acontecer, tá ligado? Porque existe você jogar com teoria, que é o que você tá falando, que Sim. Acho que tudo começa no conceito de tempo, né? Se você não tem essa ideia de como é tempo, você vai jogar em todas as janelas possíveis e vai jogar pra ganhar a lane e ganhar o jogo. Sim. Que era como você jogava, inclusive, nessa fúria do Minerva. Era o Minerva tentando ganhar o early game de alguma forma. Você invadindo, tentando pegar kill, lutar, é isso, sabe? É o que a gente sabia na época. E a partir do momento que você encara o conceito de tempo, que é um conceito subjetivo, né? Realmente muda bastante. Tanto que, quando a gente conversou com o Trigo aqui, foi a primeira coisa que eu fiz com ele. Em 2016, né? Foi tentar passar os conteúdos de cara, de manhã, que não tinha screen, né? Porque ele nunca tinha tido esse tipo de conteúdo. Mas quando você sentiu que você começou a aprender isso? Foi quando que apareceu um coach que, tipo, te abriu os olhos mais pra esse tipo de conceito? Cara, acho que foi o Jero, mano. O Jero? Caralho, demorou uma cota. Demorou um cadinho. Tive toda essa carreira pela frente, mas mesmo assim foi o Jero, tá? Porque na época eu não sabia muitas coisas. E acho que o Jero que começou a abrir mais a minha mente, assim, pra eu olhar mais o jogo como um todo, sabe? Não só o que tá na minha frente ali, na minha lane, no meu ângulo pra matar os caras. Então acho que ele que abriu mais minha visão, assim, de jogo pra eu até ter mais noção das outras lanes, sabe? Porque eu não tava nem ligando o que o meu top tem que fazer, eu só pensava no meu, sabe? E suporte, acho que principalmente suporte, você tem que saber de tudo, velho. Tem que saber de todas as outras lanes, porque é muito importante. É a lane que tá mais livre, por assim dizer, pra realmente prestar mais atenção no mapa. Sim. Então, muitas vezes o suporte ele vai falar mais, ele vai ter liberdade pra rotar o mapa junto com o jungler. Então, eu acho que a lane ela tem que estar bem alinhada com o resto do time inteiro, né? Com certeza. Acho que o suporte, a função dele é meio que controlar o mapa. Se o seu suporte não sabe controlar o mapa, o seu time vai ficar todo perdido. Então, acho que antes de eu conhecer o Jero, eu só jogava ali o meu, fazendo o que eu tinha que fazer, sem saber o que é o conceito mais... Não, eu fiquei preocupado aqui agora. Porque você teve técnicos antes do Jero. Sim. O que eles faziam, esses malucos? Cara, eu acho que a gente... Eu não sei, mano, explicar, mas acho que jogador novo, eles não... Acho que eu não tive bons técnicos a ponto de organizar, assim, uma equipe e ela ficar todo mundo na mesma página, sabe? Acho que não tive bons técnicos que conseguiram fazer isso com a gente. E tinha às vezes que ele tentava passar um negócio que a gente sabia claramente que estava errado. Tipo, como jogador. Caralho. Eu acho que isso você perde a moral, assim, quando você tá em um time, você falar alguma coisa, assim, repetidamente, tipo, óbvio, tem vezes que você vai errar, nem todo mundo vai acertar, mas quando o cara começa a tentar passar muita coisa que você sabe que é errado, claramente, tipo, ele não tem noção das suas matchups, como que você tem que jogar, ele perde um pouco a credibilidade, tá ligado, dentro do time. E aí acho que meio que vira um caos, assim, a equipe, e aí cada um vai pelo seu... que acredita achar certo, sabe? Um questionamento, então, aqui. Pra você, coaching staff é um problema no Brasil? A gente tem poucos competentes de verdade a ponto de melhorarem o time de fato? Acredito que sim. Acho que pelo menos
Acho que se todo player tivesse uma experiência com o Jero, acho que eles iam entender o que é um coach de verdade, tá ligado? Neste momento, o valor Ele é do brabo. passe do Cheiro aumentou duas vezes. Não, mas isso aí que ele tá falando... Ele podia montar um curso aí, ó. Mas isso que ele tá falando é a mesma perspectiva que eu tive. Com pouco tempo que eu fiquei lá, lógico, nem tudo que você vê, ninguém é perfeito, mas Sim. toda vez que eu sentei pra falar de LoL com ele, e ele foi muito aberto até, muito legal da parte dele, porque eu nem conhecia ele aqui, né, eu nem entrevistei ele com vocês. Foi uma experiência muito positiva. Foi uma das primeiras grandes impressões que eu tive. Mas eu acho que é legal, Demo, de você colocar também, porque o questionamento do Prieto, dessa vez o questionamento não maluco, que esse fazia sentido. Todos meus questionamentos fazem sentido. Nas últimas Tem semanas, uns que você tá muito chapado. quando tava com ele aqui, muito você chapado. tava chapado em algumas situações. Esse foi um questionamento muito bom, muito bom. Não, mas o povo tá do meu lado, tá? Eles falam que... tá do seu lado? Mais ou menos, eu leio todos os comentários do programa. Tem uns que você tá completamente sozinho, cara. Não, tem uma galera que gosta. Tem uma galera que gosta da loucura. É a galera do 4 e 20, com certeza. O que eu tô sozinho, talvez é quando eu falo que o Brasil vai ganhar o Mundial esse ano. É, ele fala uns bagulho tipo isso, entendeu? Mas alguém tem que acreditar, caralho. Tem que O Demo acreditar, levantou mano. as duas sobrancelhas dele. Experiência... Experiência, olha lá. Me Já vai falar da experiência do... Me ajuda, Olha lá, David. pô. Não, a esperança é a última que morre, mano. É isso, porra. O que ele tava perguntando sobre coaching, que muitas vezes os meninos eram tão inexperientes, tão selvagens, pra não dizer outra palavra, né? Que o cara ele tinha que organizar. Tipo, você ter um treino já era difícil. Era. Tipo, você não conseguia passar um. Tudo bem, teve momentos que você conseguia sim, mas muitas vezes você tinha que ser muito mais um líder de grupo do que um líder estratégico. São coisas diferentes que o técnico tem que ser Sim. também. Tipo, você tem que se preocupar com o problema do menino acordar na hora certa. Tem que ter os dois, mano, o coach, velho. Sim, exatamente. Ele tem que saber lidar com as pessoas e ele também tem que ter o esse conhecimento do estratégico. jogo. Ou ter uma coach staff que tenha pessoas de qualidades. Das qualidades Sim, separadas. sim. Mas o head coach, que geralmente é a referência, ele tem que ter um pouco de tudo. Sim. Eu acho que esse ponto que você colocou, que eu te questionei sobre o Brasil ter um problema com o coaching staff, eu concordo. Eu acho que quando a gente olha para coaching staff do Brasil, brasileiros no caso, são poucos o que a gente olha assim e diz, não, esse cara tem muito a adicionar a este time. Agora melhorou. Esse split melhorou. Esse split a gente tem só de cabeça o Nelson, o SBS. Não. Tô falando de brasileiro. Ah, então o brasileiro ferrou mesmo. Não, mas vocês não acham que, ó, porque a gente tá falando de anos atrás, né? A gente tá falando de 2018, 17. Não, é porque antes você foi pra PEN em 2020, 2021. 21. Pensa, até 2020, eu acho que dos últimos 2 anos, a gente teve muito importe de staff, que eu acho que é importantíssimo. Mas é que depende, porque o import de staff que tinha nessa época aí era um import tier BC. Tipo, nessa época de 2017 pra... Shadow Corp e página lá de Não era nem fundo. Shadow Cop, era pior que isso. Era geralmente um cara que não tava dando certo no lugar dele, ou tipo, ele era o melhor de uma região que era pior do que a nossa. Não, você tá rindo, mas é sério, pô. Por exemplo... Aí é zaralho, Thiago Baia. Não, é sério. Cara, é mais ou menos Não assim. é zaralho, é... Mais ou menos, é porque, por true. exemplo, todo mundo que passou aqui, Zane. todo mundo não, mas a grande maioria de gringo que passou aqui de coaching staff chegou aqui num mau momento, mas quase todos foram um sucesso absoluto quando saíram daqui. Então a gente teve Nelson em 2018, que passou pela Cade. A Cade foi rebaixada, né? E depois ele foi pra EDG. E, tipo, foi muito bem lá. Aí a gente teve o Tab. Que é um absurdo. Essa história é mais foi da absurda. Kabum, Tab, não O era? cara jogou, foi da Kabum. O povo da Kabum reclamava que ele era rígido, não sei o que lá. Depois o cara ganhou, tipo, tudo. O MSI, porra. O cara ganhou o campeonato dele, ganhou o MSI, gênio. Aí a gente Tá na Big teve... Game agora, tá arregaçando. Absurdo, tá ligado? Absurdo. Aí a O gente teve... Peter, que foi coach do split seguinte O lá. Peter, mas aí o Peter foi bem escutado. É porque essa galera que eu tô falando, eles fracassaram entre muitas aspas aqui. Eles foram mal vistos. Então o Nelson foi mal visto na época da Cade, que foi rebaixado. Qual que era aquele que Sucesso. falava o que, Tab foi que ruim. ele trouxe o Jungler só pra fumar com ele? Era o Nelson. Era o Nelson. Era o Nelson. Não, mas que é isso, Peter? Tá vendo? Tá vendo? Eu Ele falei. trouxe o Laba. Essas Trouxe o são Laba. as histórias que ficam pro... Vocês não Aí, lembram depois- disso? Essa história É lógico que eu lembro. O Minerva era do meu time, cara. Não, mano. Ó, essa época eu não era nem do podcast, eu acho. E eu conhecia. Todo mundo conhece essa O história. Laba. E aí, ó, a gente teve o Nelson, teve Tab, que fracassou, entre aspas. A gente teve o Stardust, que foi pro Flamengo.
Aí foi chutado no Flamengo, foi Pelo pra Diogo. T1. Não foi pelo Diogo, não. Foi pra Circunstâncias T1. esquisitas. Ele não foi pra T1 ele não foi pra T1 de cara e não fui eu que é o cara. Mesmo assim, mas o negócio é que ele tem um Sim. posterior, tá ligado? Tá, mas é que a saída dele não teve nada a ver com a habilidade dele aqui, entendeu? Sim, mas tô dizendo que Não tiraram fracassou. ele. Sim, tiraram, ok. tiraram, Assim, né? o que eu tô falando não não é- conseguiu concluir o Eu trabalho. não posso ainda falar por que tiraram, mas eu acho que você tiraria também. O que eu tô falando não é nem de tipo resultado, é que tipo assim, o Brasil. Ah, sim, o Brasil não valorou. Exatamente. O Entendi. Brasil olhou e falou tipo assim, tira esse cara daqui. E aí o cara é bonzão. Tá ligado? Então assim, a gente teve o Nelson que Concordo, tira esse cara concordo. daqui, o Tab tira esse cara daqui, o Stardust tira esse cara daqui. E todos brilharam lá fora, tá ligado? Então, isso eu acho, na minha opinião, que fala muito mais sobre a gente do que sobre os técnicos. Sim, que é uma coisa que eu falo já há bastante tempo aqui no Brasil, que é, eu quero ouvir de você isso, se você concorda ou discorda, que eu acho que muitos jogadores aqui são floquinho de neve e meio egudo. Porque chega um cara desse pica e ele tem, tipo, coisa pra falar, e aí o cara é meio grosso, às vezes. Aqui no Brasil a gente é meio tipo, não, amiguinho, não é assim que se farma. Se o cara chegar e disser, filho da puta, por que você tá fazendo isso, arrombado? A mesa nem é nossa, ele tá batendo aqui, ó. Tá ligado? Pior que é, mano. Acho que. Foi mal, David Jones. Acho que jogador, assim, acho que é muito. O ego é muito frágil, sabe? Ele, quando aponta o erro dele ali, ele fala, ah, mano, não, mas olha o outro ali, o que ele tá fazendo? Tipo, ele não sabe separar os erros dele e o erro da equipe, tá ligado? E eu acho que a parada também é o coach botar todo mundo na linha, porque se ele ficar abrindo mão muito pra um jogador, falar, ah, não, você pode fazer isso aqui, tipo, vai virar uma várzea, tá ligado? Ele tem que fazer o jeito dele e organizar ali a parada, porque senão vira bagunça. Só exemplificando e falando sobre isso aí, que eu achei a discussão bem interessante. Eu acho que em muitos momentos a gente não tava nem preparado para as pessoas que chegaram, viu, Chepe? Tipo, esses primeiros, principalmente, o Stardust não, que é um caso à parte, mas os outros, pô, muitas vezes a pessoa não dá valor ao que tá chegando. Sim. Tipo, é a maneira como você... Hoje eu acho que existe uma consciência melhor disso nas organizações. E nos jogadores também. O pessoal consegue respeitar... Mas coach em geral, mas principalmente quando o cara é de fora, sabe? Que tem um gabarito. Sim. Beleza. Tem um profissionalismo maior dos jogadores. Mas, só pra, obviamente, comentar sobre esse negócio do Laba aí. Eu não sei, eu já contei o episódio do Minerva com o Laba Não. no podcast? Não Eu sempre- lembro. Eu sempre Não, pergunto, porque se eu não opa. contei... Não lembro. Não, mas conta, Esse a é gente não maravilhoso, lembra. pô. Porque é um bom exemplo disso. Ah. Que tava todo mundo com muita expectativa desse time da Cage, né? O Nelson veio com muita expectativa na época. E principalmente o Laba. Porque os junglers coreanos / estrangeiros que passavam aqui sempre tinham uma expectativa nessa época. E o Minerva caiu com ele várias vezes em solo kill. Aí ele falou comigo, Coringa, esse cara é horrível. Coringa, esse cara é horrível. Coringa, esse cara é horrível. Eu falei, cara, não é possível, porque o cara veio de uma região melhor que a nossa. Indicação do coach dos caras, tipo assim, eu quero esse maluco. Sim. E, teoricamente, ele tava assumindo o lugar do Revolt, se eu não me engano. Era alguma coisa... Era o Exódio sem uma revolta. Então eu falei, pô, o cara tá fazendo isso, esse cara não pode ser ruim. O primeiro screen. Primeiro de todos que jogaram contra eles. O Minerva só fez o que o Minerva fazia na época, invadiu o cara 1 bilhão de vezes, né? Invadiu o cara. Matou o cara 1 bilhão de vezes, ele pausou a screen e falou, Coringa, olha os itens do Laba. Aí eu olhei os itens dele, ele tinha uma Malmortius e uma Hex Drinker. Aí ele falou, Coringa, Caralho. esse cara não tem ideia do que ele está fazendo. Ele não sabe nem buildar. Peraí, pô, como é que ele tinha uma Malmorte e uma Rex Drinker? Ele Então, tinha o era mesmo uma item. Kindred- É que não é o mesmo item. Sim, é a evolução. Não, mas assim, é um item com a mesma passiva, né? Sim. Então não proca, você escolhe qual... Não, era outro item, eu acho. Pá. Não Era tem uma, como acho que ser. era, talvez Hex Drinker e a Sterak, era uma parada Era Sterak, assim. perdão, eu isso, falei porque Malmort. não tem Eu falei Malmort. sentido, Falei né? Malmort, falei Entendeu? errado. Ele É tinha evolução. Sterak e uma Malmort. Mas Ah, tá. Que não Ele era uma trocava Kindred na disso. época, eu acho. Ele falou, Coringa, esse cara não tem ideia do que ele tá fazendo. Aí eu falei, beleza. Aparentemente, ou ele não sabe, né, Minerva? Vai que ele não esqueceu, ou ninguém falou pra Não ele. leu o patch notes. Eu dei o benefício da dúvida. Aí no próximo jogo veio o Rumble de Chuva das Lâminas. Naquela época, 2000 Meu e... Deus, cara. Aí ele falou, ok, aqui eu vou invadir esse cara e vou entrar na cabeça dele. E o Minerva entrou na cabeça desse cara. Todo o treino era ele invadindo sem parar. Então E foi ele culpa pilhava- do Minerva, então. E ele Lá vai pilhava, dar não. certo. Ele falou. O Laba... Isso é pra você ver como que tem essas coisas de bastidor. Ele fez questão de falar com o time deles. Todo treino com a Cade, a gente vai invadir eles até a morte. Não me importa, eu quero entrar na cabeça desse cara. E foi isso. Todo mundo pilhou, inclusive eu. Falei, bora, né? Vou entrar na cabeça dele.